Bom dia, Brasil. Oferecimento nova Fiat Toro com nova central multimídia e exclusivo sistema Fiat Connect-me. Uma picape carregada de atitude. Olá, bom dia. Bom dia. A Câmara rejeitou ontem à noite o criticado modelo do Distritão para as eleições. Mas os deputados fecharam um acordo e aprovaram a volta das coligações, o que também é considerado um retrocesso pelos especialistas. A CPI da Covid vai ouvir daqui a pouco o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, sobre a negociação suspeita de vacinas da Covaxin. Ontem, a cúpula da CPI disse que vai pedir o indiciamento do presidente Bolsonaro pelos crimes de charlatanismo e curandeirismo por ter promovido remédios ineficazes contra a Covid. Depois da cobrança de prefeitos e governadores, o Ministério da Saúde confirmou que mais de 6 milhões de doses de vacinas estão aguardando a liberação no centro de distribuição de São Paulo. O Ceará é o primeiro estado a exigir comprovante de vacinação ou teste negativo para a Covid para liberar a entrada de turistas. A partir de hoje, a gasolina vai ficar mais cara nas refinarias. No ano, o combustível já subiu 50%. E com a disparada nos preços dos alimentos, cada vez mais brasileiros estão recorrendo às compras no atacado para economizar. Hoje é quinta-feira, 12 de agosto. Hoje o Brasil está começando. A Petrobras reajusta mais uma vez o preço da gasolina às refinarias, a partir de hoje. Pois é, Ana, só este ano é o 9º aumento do combustível. Vamos falar com o Edivaldo Dondossola, que nos traz informações ao vivo nessa chuvinha aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Dondossola. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Pois é, o preço do litro da gasolina na refinaria vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78 a partir de hoje. Com esse 9º reajuste, o combustível já acumula uma alta de 51% só nesse ano. Lembrando que esse aumento é lá na refinaria. Ainda não se sabe qual vai ser o impacto final aqui para o consumidor. Porque até chegar aqui na bomba tem ainda o acréscimo dos impostos federais, estaduais, além da margem de lucro das distribuidoras e dos comerciantes. De acordo com a Petrobras, a subida se deve à elevação dos preços nos mercados internacionais e à variação do câmbio. O diesel não será reajustado dessa vez. Aqui no Rio de Janeiro, que já é a capital com a gasolina mais cara do país, antes desse reajuste na refinaria, o preço já está sendo médio aqui na cidade de R$ 6,40 o litro. Mas aqui nesse posto, onde a gente está na Zona Sul, por exemplo, a gasolina comum já está sendo vendida a R$ 6,69, Chico e Ana. Pois é, Edivaldo, a inflação nos últimos meses está fazendo famílias buscarem novas formas para economizar. Michele Barros, aumentou a procura por supermercados que vendem no atacado e no varejo com preços mais em conta, né? Porque está subindo energia, está subindo combustível, o jeito é segurar a panela. Bom dia. O negócio é ficar nesse equilíbrio, né? Na estratégia de tentar pagar menos, né, Chico? Bom dia para você, bom dia, Ana, bom dia a todos. Quem pode comprar numa quantidade maior acaba economizando porque os produtos ficam mais baratos. O aumento da procura incentivou a abertura de novas lojas e também a geração de empregos. Você tem uma ideia de quantas pessoas estão procurando isso, né? Segundo a Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço, 860 mil famílias já compram ali exclusivamente nos atacarejos. Chico, Ana. É uma boa ideia, né, Michele? Quem não pode comprar sozinho, numa quantidade maior, pode se juntar com outras pessoas. Muita gente já faz isso com material escolar, depois divide e fica mais barato para todo mundo, né? Obrigada, viu? Até já. E falando agora de vacina, o Ministério da Saúde informou que vai distribuir aos estados, nas próximas horas, parte dos quase 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid que ficaram paradas no centro de distribuição de Guarulhos, na Grande São Paulo. Enquanto isso, muitos estados precisando, reclamando da demora. Repórter Cristiana Mayumi está lá no centro de distribuição das vacinas e tem as informações pra gente. Bom dia, Cristiana.
Isso mesmo. Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. O Ministério da Saúde disse que um lote com 3.600.000 doses estão sendo enviadas aos estados. A gente chegou aqui de madrugada, não tinha muita movimentação, mas agora há pouco 5 caminhões com inscrição de a serviço do governo federal e também com inscrição do SUS e de vacina acabaram de sair aqui e a gente espera que essas sejam as vacinas encaminhadas aí. O Ministério da Saúde diz também que 3.600.000 doses, que outros 6.300.000 doses estão aguardando a liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde ou da Anvisa. A gente procurou a Anvisa, mas a gente ainda não teve resposta. Enquanto esses entraves não são resolvidos, estados e municípios sofrem com a falta de vacina. O município do Rio de Janeiro interrompeu a vacinação desde ontem e os estados de São Paulo e do Pará reclamam que receberam menos doses do que deveriam receber em relação aí à população que eles têm. Em relação a essas declarações, o Ministério da Saúde não se pronunciou. Chico e Ana. Obrigado, Cristina. São vidas que estão em risco, né? Então, burocracia, problemas de logística não podem prejudicar quem está precisando da vacina. A gente viu aí, enquanto as vacinas não são distribuídas, o calendário de vacinação por idade está suspenso. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Natália Castro fala conosco, já é o 2º dia seguido sem vacinação, com o calendário parado, não é isso? É isso mesmo, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Aqui atrás de mim o pessoal está tomando a 2ª dose, mas o calendário de vacinação por idade continua suspenso. Esse é o 2º dia, por isso o público de 24 anos vai ter que esperar mais um pouco. Enquanto as vacinas chegam a conta-gotas ou com atrasos, o pessoal fica cobrando, né? Especialistas e autoridades criticam e cobram mais agilidade na distribuição das doses. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz que recebeu ontem cerca de 38.000 doses, mas precisa de 68.000 doses para vacinar os jovens dessa faixa etária. Hoje no Rio, o Rio de Janeiro aplica a primeira dose para o público de 45 anos ou mais, repescagem, né? Grávidas também, mulheres que tiveram filho há pouco tempo, lactantes e pessoas com deficiência, além da 2ª dose que está rolando também. E a Secretaria Municipal de Saúde acabou de confirmar que a campanha de vacinação será retomada amanhã, porque o estado do Rio recebeu hoje um novo lote, uma nova remessa com 407.000 doses. Remessa essa que deveria ter chegado aqui ao estado na segunda-feira, de acordo com a Prefeitura. Chico e Ana. E o Brasil registrou a menor média de casos por Covid desde novembro do ano passado. Vamos aos números do consórcio de veículos de imprensa, começando com o andamento da vacinação. Nas últimas 24 horas, 1.409.000 pessoas receberam a primeira dose. Temos no total, então, 110.600.000 já com a primeira dose, que equivale a 52% da população. E em 24 horas também, perto de 676.000 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. Agora, então, são quase 47.600.000 totalmente imunizados, 22,4% da população. Agora, os números da pandemia no Brasil são, em média, 900 vidas perdidas por dia, 16% a menos do que há 2 semanas. A média de novos casos está em 31.800 por dia, menos 29% na comparação com 14 dias atrás. Isso aqui que eu mostrei é a menor média desde o dia 27 de novembro do ano passado. Agora os registros nas últimas 24 horas. 1.123 mortes, 35.788 novos casos. E desde o começo da pandemia, são 566.013 vidas perdidas. Total de casos passa de 20.240.000. Pois é, Ana, você vê, a média está caindo, mas ainda são 1.123 mortes por dia. A gente não pode se acostumar com esse número absurdo. Então, cada um tem que se proteger, tomar todos os cuidados. E a gente acha um absurdo também. Eu conversei com o cientista e médico Miguel Nicoleles, né? Um absurdo a gente começar a ter aglomerações, por exemplo, mesmo que seja parcial, em jogos de futebol. Vai fazer o quê? A CPI da Covid houve agora de manhã o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, sobre as suspeitas de irregularidades nas negociações da vacina indiana Covaxin. Vamos falar com o Heraldo Pereira. O nome de Ricardo Barros, né, Heraldo, foi revelado pelo deputado Luiz Miranda. Você se lembra? Bom dia. São 2 parlamentares, 2 integrantes do Congresso Nacional. Bom dia, Chico, Ana Paula, bom dia especialmente a você, que está sempre conosco por aqui.
O depoente de hoje, Ricardo Barros, é líder do governo na Câmara dos Deputados. Parlamentar pelo Progressistas do Paraná, chegou a ir ao Supremo Tribunal Federal, ingressou no Supremo Tribunal Federal para ter assegurado o direito dele de depor na CPI do Senado. Movimentações do Congresso Nacional, Senado Federal, Raquel Honorato e movimentação na CPI. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Essa é a terceira vez que os senadores marcam o depoimento de Ricardo Barros. As outras duas foram desmarcadas. Ricardo Barros chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar prestar depoimento antes do recesso parlamentar em julho, mas não conseguiu. Ontem, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, modificou simbolicamente a convocação do deputado para convite. Ricardo Barros é líder do governo na Câmara e foi ministro da Saúde na gestão do ex-presidente Michel Temer. Ele entrou na mira dos senadores da CPI depois que o deputado Luiz Miranda afirmou que numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro em março sobre as suspeitas de irregularidades para a compra da vacina indiana Covaxin, Bolsonaro teria citado Ricardo Barros como alguém envolvido nas negociações. Então, hoje aqui ele vai ser questionado pelos senadores sobre essas suspeitas, mas pelas redes sociais, Ricardo Barros já negou o envolvimento. Heraldo. Aqui é o Honorato, depoimento que começa dentro de mais alguns instantes na CPI. Também na CPI da Covid, integrantes da cúpula da investigação parlamentar anunciam que vão pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por charlatanismo, curandeirismo, medicina ilegal e publicidade enganosa. Obrigado, Heraldo. E você vai ver a seguir, a Câmara dos Deputados rejeita a criação do Distritão e aprova em primeiro turno a volta das coligações partidárias. Agora são 8 horas e 48 minutos, hora de Brasília. Depois de um acordo de última hora, a Câmara dos Deputados derrubou o chamado Distritão e aprovou na noite de ontem, em primeiro turno, a volta das coligações. Saiu um ponto polêmico que reduziria a renovação de candidatos, mas passou a aliança entre partidos que favorece a multiplicação de siglas. Heraldo, isso também é visto como um retrocesso, não é? Chico, uma das possibilidades de mais retrocesso. As mudanças ou ainda propostas para mudar a legislação para regular as eleições gerais já do ano que vem são acompanhadas de sinais de alerta. Depois de afastado o risco do chamado Distritão, agora se tem pela frente em votação um texto que permite a volta das coligações entre partidos para as eleições proporcionais de deputados e vereadores. A matéria está submetida à apreciação da Câmara dos Deputados e a toque de caixa. Pelo texto aprovado, voltam a valer as coligações para as eleições proporcionais para deputados e vereadores, regra que tinha sido extinta pelo próprio Congresso em 2017. Foram 333 votos a favor e 149 contra, para que os partidos possam voltar a fazer as alianças que quiserem. Segundo especialistas, é um retrocesso. Apesar de aprovada, a mudança também é criticada por deputados de diversos partidos. A volta da coligação é você colocar lá um partido de esquerda com um partido de direita, um partido que pensa A com um partido que pensa B. E o eleitor vota num, achando que vai eleger alguém que pensa igual a ele, e no final elege o outro que não tem nada a ver com o pensamento dele. Mas deputados disseram que trazer de volta as coligações foi o jeito de conseguir derrubar o chamado Distritão, sistema no qual são eleitos os candidatos mais votados e que, segundo os críticos, favorece os que têm dinheiro, os que já têm mandato e as celebridades. Aí foi feito um acordo. O mal maior a ser combatido era o Distritão, que corria o risco de ser aprovado. Nós garantimos, então, que aqueles que defendiam a proposta votassem contra a sua aprovação. Por partido, só 7 orientaram contra coligação e Distritão. PSD, PSOL, Novo Cidadania, PV, Rede e PDT. É uma noite trágica da política nacional. O parlamento escreve uma página muito ruim. Quando faz a volta das coligações nas eleições proporcionais.
que a duras penas tinham sido canceladas. Não há derrota do Distritão, não. Isso aí era o bode na sala, colocar o Distritão como bode na sala, como justificativa para a volta das coligações, das eleições proporcionais, para manter um esquemão pesado. Os deputados ainda vão concluir hoje a votação dessa proposta de emenda à Constituição que muda regras eleitorais. Depois ainda tem mais uma votação aqui na Câmara, que é o segundo turno, e também mais 2 turnos no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou que lá há bastante resistência. Por isso, deputados têm dúvidas se o Senado vai confirmar as mudanças. A relatora da proposta na Câmara vê espaço para entendimento com o Senado. O presidente Arthur terá uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, com o Davi Alcolumbre, justamente para alinhar a votação do Senado. Mas eu acredito que eles vão pautar. Havia uma resistência muito grande de pautar o Distritão. Mas a coligação é sim possível de ser pautada e acredito que é possível também construir um acordo no Senado. Todo esse processo legislativo complexo é porque se trata, então, de uma proposta de emenda à Constituição. Precisa ser votada e aprovada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos também no Senado Federal. Vamos então ao Gerson Camarote, porque há muitos pontos polêmicos da reforma eleitoral e, na verdade, as próximas etapas da votação já estão por aí. Camarote, bom dia a você. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos. Heraldo, o que a gente viu ontem, foi essa votação até tarde, foi justamente um grande movimento de barganha. Um acordão promovido entre parlamentares com o objetivo de colocar de volta as coligações partidárias para as eleições do próximo ano. Esse tema já tinha caído, Heraldo, no ano de 2017. Tinha sido considerado uma grande conquista. Uma grande conquista por quê? Porque sem coligações, o que vai prevalecer são os partidos e o fortalecimento daqueles partidos com mais voto. Com coligações, você tem um efeito inverso, você tem uma proliferação de partidos. E isso prejudica muito qualquer governo, a governabilidade em si, a democracia em si. Isso não é normal, você ter um Estado moderno, uma democracia moderna, com tantos partidos. O Brasil tem mais de 3 dezenas de partidos. E essa barganha foi feita da seguinte forma: já na segunda-feira a gente via uma dificuldade para se aprovar o Distritão. O Distritão foi visto ali como uma espécie, como a gente viu, de bode na sala mesmo. Coloca o Distritão, todo mundo vai ficar reativo e aí a gente volta com as coligações, que é uma espécie ali de sobrevivência coletiva de vários pequenos partidos e de vários parlamentares. Agora, Camarote, bom dia para você. Como o Heraldo lembrou, são outros pontos ainda polêmicos a serem votados. Como é que está o clima para as próximas votações? Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Olha, agora tem um acordão já. Então, pelo que a gente viu, esse acordão na Câmara, ele passa. A grande questão vai ser o Senado. No Senado tem uma resistência enorme. Tanto que ontem à noite, enquanto estava ainda terminando a votação, ocorria um jantar entre o Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, justamente com esse apelo da Câmara para tentar passar isso no Senado. Vai conseguir? É muito difícil, porque a resistência é ampla no Senado, inclusive daqueles pequenos partidos como a Rede. O senador Randolfo Rodrigues estava falando, deixando de forma clara, que iria se posicionar contrário a esse tipo de volta das coligações. Por quê? Porque acaba favorecendo principalmente partidos de aluguéis, que a gente vê muito em tempo de eleição. Ana. Obrigada, Camarote. Falou, Camarote. E daqui a pouco você vai ver que a Europa enfrenta uma onda de calor extremo, com temperatura próxima dos 49 graus. Vários países já sofrem com incêndios florestais e enchentes ao mesmo tempo. A gente mostra tudo já depois do intervalo. Agora, 8h59.
A Europa enfrenta uma onda de calor histórica. Olha aqui no nosso telão, os termômetros de 2 cidades da Itália marcaram 48,8 graus Celsius, 2 cidades que ficam na Sicília. Se for confirmada pela Organização Mundial de Meteorologia, essa é a maior temperatura já registrada no continente, superando os 48 graus em Atenas, na Grécia, nos anos 70. Ana, esse calorão sem precedentes... É, um calorão sem precedentes da Itália, né, que tem graves consequências, né, Chico? A Cecília Malan vai mostrar aqui pra gente, então, ao vivo, falar um pouco mais disso, Cecília. Bom dia. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. E aqui no Brasil, o destaque é outro. É a virada do tempo que trouxe chuva e frio para parte do país. Então, vamos falar com a Jaqueline Brasil. Jaqueline, bom dia. Você tinha alertado aí sobre essa mudança, né? Ela vai até quando, hein? Vai até amanhã, Chico. Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. Hoje os termômetros devem cair um pouco mais no sul e no sudeste. Amanhã a temperatura ainda fica baixa e no fim de semana a tendência é que esquente mais, só que aos poucos. A alta polar que trouxe o ar frio, dessa vez não é tão forte, não veio tão forte e não fez o caminho pelo continente. Por isso, vai esquentar mais rápido. Em Curitiba, temos imagens ao vivo. Hoje, máxima de 11 graus. Amanhã faz 12 e no fim de semana sobe para 15 graus e para de chover. Aqui em São Paulo deve garoar o dia todo e a temperatura fica em 18 graus. Amanhã sobe para 20. No sábado esquenta mais, faz 24 graus. Em Porto Alegre e em Florianópolis, máxima de 15. Em Campo Grande e em Brasília, 30 graus, em Porto Velho e em Teresina, 37 graus. O tempo fica firme hoje no Rio Grande do Sul e em toda essa área, em parte do norte, no centro-oeste, interior do nordeste e em quase todo o sudeste. Risco de temporal para o leste de Santa Catarina, Paraná e também no litoral paulista. A chuva pode apertar no Rio de Janeiro também. Vamos ver como é que está o tempo agora? Está bem fechado, chove nesse momento, máxima de 24 graus. Amanhã faz 26 e no fim de semana sobe para 28. Chove também no litoral nordestino, no Maranhão até o Rio Grande do Norte, vai descendo até o sul da Bahia. Só que hoje essa chuva não deve ser tão intensa quanto nos dias anteriores. A alta pressão que estava mandando vento úmido e frio para o leste do Nordeste foi empurrada pela frente fria, exatamente a frente fria que passou pelo sul e agora está seguindo pelo oceano. Tem menos umidade chegando na região. Boa notícia para quem está no litoral de Pernambuco, depois do temporal dos últimos dias. No Recife, ainda chove, temos imagens nesse momento e o risco de deslizamento e alagamento ainda existe, diminui bastante. Chico, Ana? Ok, obrigada, Jaqueline. Agora falando de São Paulo, já com Luísa Vaz aqui conosco, 9h08. Informações atualizando pra gente. Luísa, bom dia. Bom dia, Michele. A gente tem informações de acidentes, flagrantes feitos pelo Globocop. Um homem caiu de moto na Radial Leste e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Agentes da CT foram acionados para fazer esse resgate. Isso foi um pouco mais cedo. A gente sabe que a Radial Leste é uma avenida importante aqui na capital e qualquer tipo de acidente acaba trazendo um pouco de transtorno por lá, ainda mais com uma das faixas fechadas. Isso foi bem pertinho da estação de metrô Guilhermina Esperança. Ainda na Zona Leste, um acidente um pouco mais feio, também flagrante do Globocop. Foi uma batida envolvendo um carro e um caminhão na rua Zitu Karazawa, perto da Avenida Jacupêssego. O carro ficou bastante destruído, o trânsito ficou bloqueado por um longo tempo por lá. E, Michele, vamos ver a atualização de como está o trânsito nesse acesso a Jacupêssego agora, ó. Para quem sai da Zitu Karazawa, ainda trânsito carregado aqui para pegar a Jacupêssego. Isso aqui é no sentido da rodovia Ayrton Senna. O trânsito está complicado também na região da Barra Funda. Olha só como está a Avenida Antártica, bastante movimento por aqui, assim como na Francisco Matarazzo. Movimentação do início da manhã. São Bernardo do Campo vem chamando a atenção durante toda essa manhã. Trânsito pesado, tanto dentro da cidade como na via Anchieta. A média de velocidade agora é bem baixa, 25 km por hora, Michele. Obrigada, Luísa, pelas informações. A seguir, a despedida e homenagens ao ator Paulo José, um dos principais nomes da TV e do cinema brasileiro. Agora, 9h10.
O IBGE divulgou agora há pouco os números do setor de serviços em junho. Esse é o setor que mais emprega no país e o mais impactado pela pandemia. O volume de serviços cresceu 1,7% na comparação com maio e atingiu o maior patamar desde maio de 2016. Mais uma vez, o transporte aéreo é um dos destaques positivos. Subiu 21,2%. No acumulado de 12 meses, o setor saiu do negativo, registrando crescimento de 0,4%. Este ano, o Criança Esperança apoia 105 projetos espalhados pelo Brasil e todos são ligados à educação. Um deles, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, leva a cultura, o esporte e a capacitação para crianças, jovens e também adultos. E o Brasil está de luto porque perdeu um dos maiores nomes da TV, do cinema, do teatro. Um grande cidadão morreu no Rio de Janeiro aos 84 anos, o ator Paulo José. Dizia que eu tinha que largar tudo, largar a família, largar a transportadora, tudo que eu havia ganhado e conquistado na vida, para me dedicar a uma missão que eu teria aqui na Terra. Paulo José Gomes de Souza até tentou investir em outras carreiras. Fez vestibular para medicina e para arquitetura. O que me encantou mesmo, me deixou enlouquecido, foi quando me mostraram o teatro. Aquilo foi um deslumbramento. Gaúcho de Lavras do Sul começou a carreira no Teatro Amador em Porto Alegre. Na década de 60, já morando em São Paulo, se aproximou do grupo Teatro de Arena. Ele é baseado muito na observação do cotidiano, por exemplo, né? Vai no bar, tá no bar tomando um cafezinho e fica ouvindo, olhando como se estivesse fotografando tudo, os gestos das pessoas, comportamento, fala, né? Quer dizer, a gestualidade das pessoas que estão à tua volta. E não parou mais. Eu faço versos como os saltimbancos desconjuntam os ossos doloridos. A entrada é livre para os conhecidos. A estreia no cinema foi em 1965, no filme O Padre e a Moça. Em Macunaíma, ele queria muito o papel do herói brasileiro, interpretado por Grande Otelo antes da transformação do personagem principal. Mas o diretor Joaquim Pedro de Andrade queria que Paulo fizesse uma plástica no nariz. Eu não vou operar o nariz nessa altura da vida, né? Não tem jeito nenhum de operar esse nariz, tá? Aí ficou um certo mal-estar e tal, né? Aí, no dia seguinte, ele voltou e disse, sabe o que eu estive pensando? Teu nariz é bom para Macunaíma. Porque ele é branco de perfil, né? Ele é preto de frente, né? E mameluco, cafuso pelos lados e tal, né? Vai ser bom esse nariz, né? Topa? É claro, né? Nos anos de chumbo, começou a longa carreira na TV. Interpretando o mecânico Shazam, fez sucesso formando uma dupla bem-humorada com o xerife, personagem de Flávio Miliati. E absolutamente viva na memória das pessoas que me contam, assim, a Rádio Jaburu, a única que não dá chabu. Levaram a camicleta? Paulo José atuou em mais de 20 novelas e minisséries. Interpretou homens poderosos e personagens consumidos por suas fraquezas. Mas isso está completamente bêbado. Eu não estou bêbado, eu estou feliz. Bêbado de felicidade, só isso. Bêbado de felicidade, só isso. Também dirigiu e participou da criação de diversas obras. Em 2004, retornou ao cinema no filme Benjamin. O mal de Parkinson já prejudicava os movimentos. Você luta contra isso, né? Eu faço um piano para ter mobilidade nos dedos, né? Seu último trabalho na TV foi em 2014, como vovô Benjamin na novela Em Família, de Manuel Carlos. Paulo José tinha 84 anos e estava internado havia 20 dias. Ele morreu em decorrência de uma pneumonia. O ator deixa 4 filhos. Uma das filhas, a atriz Bel Kutner, escreveu: só podemos falar da honra de ter esse pai maravilhoso e grande artista que tenho certeza que está no coração de muitos, inesquecível para nossa grande família das artes. Amigos e colegas de profissão também lamentaram a morte do ator. Nos despedimos dele, mas agradecendo o legado da arte que ele nos deixou. Nós estamos nos despedindo de um grande homem e de um grande ator. Um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos.
Um homem fundamental na cultura, na formação do imaginário desse país. Grande figura. Nós temos que celebrar, eu acho que temos que celebrar do Paulo ter existido. E com a arte dele, com o amor, com o afeto, com a generosidade que ele tinha, ele ter tocado cada um de nós. Maravilhoso, Paulo José. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com o futebol. Você vai ver que o Flamengo goleou o Olímpia na Libertadores. Mas a partida teve cenas lamentáveis de preconceito contra os jogadores brasileiros. Agora são 9 horas e 22 minutos, hora de Brasília. Falar de futebol, o Flamengo goleou o Olímpia no Paraguai e encaminhou a vaga para a semifinal da Libertadores. Depois do lançamento de Gabigol, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta fazer o primeiro do Flamengo. Gabigol ampliou de pênalti. O Olímpia descontou na cabeçada de Ivan Torres, 2-1. Após o intervalo, Gabigol fez o segundo dele no jogo. E ainda deu esse passe aí para o Vitinho fechar a goleada, 4-1. Autoridades paraguaias permitiram a presença de 2.000 torcedores no estádio. O técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, disse que os jogadores do Flamengo foram vítimas de injúria racial. Neste vídeo gravado na torcida do Olímpia, é possível ouvir, olha que vergonha, gritos de macaco. Eu cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo. Passamos para a nossa diretoria agora. Eles vão tomar as devidas providências, porque isso choca, isso entristece. A Confederação Sul-Americana de Futebol e a diretoria do Flamengo ainda não se pronunciaram sobre o caso. Tem que ter punição inaceitável. Também pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o River Plate na Argentina. Vamos ver como foi? Hulk ajeitou para Nacho Fernandes, que marcou o único gol da partida. Mas o Nacho não vai disputar o jogo da semana que vem porque foi expulso depois dessa dividida aí com o Angelieri. O Galo tem a vantagem no empate para avançar para a semifinal. Na Série B, o Curitiba assumiu a liderança depois de vencer o Lanterna, o Brasil de Pelotas. Léo Gamalho fez os 2 gols do jogo, depois do cruzamento de Rafinha e cobrando pênalti. Curitiba 2, Brasil de Pelotas 0. O Cruzeiro ficou no empate com vitória. Samuel fez o primeiro do time baiano de pênalti. Rafael Sobis voltou a marcar pelo Cruzeiro depois de 17 jogos, 1-1. Giovani virou o jogo chutando de fora da área. Mas Samuel passou o goleiro Fábio e fechou o placar. Vitória 2, Cruzeiro também 2. Hora das últimas notícias do Bom Dia Brasil. Michele. Ana, Chico, a gente mostrou mais cedo a movimentação no centro de distribuição do Ministério da Saúde em Guarulhos, né? O governo confirmou que começa a distribuir hoje 3.600.000 doses de vacinas para os estados e para o Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, outros 6 milhões de doses ainda aguardam a liberação da Anvisa ou do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fiocruz. O Instituto informou que segue as normas técnicas para analisar as vacinas contra a Covid, mas não deu detalhes aí sobre os prazos. E a Anvisa ainda não se pronunciou. Bom dia para todos. Aqui no Planalto Central do país, a expectativa é para o depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. O depoimento começa logo mais, dentro de mais alguns instantes. Em pauta, em discussão, negociações para o contrato de compra da vacina Covaxin, CPI da Covid. Bom dia a todos. Quase 250 mil pessoas foram expulsas de casa no Afeganistão em menos de 2 meses por causa da ofensiva dos talibãs. Os extremistas avançam com velocidade assustadora após a retirada das tropas estrangeiras e a ONU prevê uma catástrofe humanitária. A França suspendeu hoje a repatriação de afegãos para preservar a segurança deles. Analistas políticos temem pelo futuro do país e da população. Até amanhã, gente. Até amanhã. Quanto sofrimento. Certeza. Obrigado a vocês. Vamos agora saber o que vem por aí com a Ana Maria Braga. Mais você, cadê você, Ana Maria? Ana Maria, tá aqui. Aí.
Oi. Olá, olá, olá. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Eu vou receber aqui hoje, com muita alegria, o primeiro medalhista brasileiro nas Olimpíadas de Tóquio, o Kelvin Koffler. Prata na modalidade Skate Street. Aqui é dia também hoje daquele quadro nosso delicioso chamado Tá Lascado, que vai mostrar para que serve a nota fiscal. Isso é muito importante, a importância da gente sempre pedir esse documento ao fazer uma compra. O nosso Gil do Vigor vai explicar tudinho, que também já chegou. E na culinária eu tenho uma receita aqui, olha, que eu acho que todo mundo vai gostar, é uma quiche diferente, porque ao invés da massa com farinha, ele é feito com quinoa, super saudável e muito, muito saboroso. É já já. Muito bom, Ana. Você de casa, então, fica com mais você. Ótimo dia e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Obrigado pela sua audiência. Anchieta, no Espírito Santo, está fazendo 262 anos. Viva Anchieta. Uma ótima quinta. A gente volta amanhã. Bom dia, Brasil. Oferecimento Fiat.